falar, tá certo? Então, vamos começar a nossa live, primeiro apresentando os amigos, né? Você já deve conhecer aqui do canal, é o professor Evandro, conversa muita coisa com vocês. Então, nós temos dois convidados. E eu tenho a honra, né, de convidar dois grandes amigos, um amigo de infância, né, que crescemos junto, que é o Paulo Henrique, e um amigo relativamente segunda geração, que é o Flávio, mas que a gente compartilha aí de alguns valores, de alguns sentimentos, e por isso é muito importante, é um prazer recebê-los aqui. Então, para início de conversa, a gente vai fazer uma pergunta genérica para os dois, e os dois vão responder. Perguntinha básica, de onde você é, qual a sua idade e a sua formação. Como a gente está entre homens, eu acho que a idade a gente pode perguntar. Quando os nossos convidados concurseiros forem mulheres, a gente vai ser mais educado e provavelmente a gente não vai fazer perguntas indelicadas. Eu espero que eu não faça perguntas indelicadas, né? Mas como sou um certo ogro, às vezes as perguntas indelicadas saem. Então vamos contigo, Paulo. Aí o Flávio entra de novo. Ele retornou aqui. Muito bem. Então, como o professor já adiantou aí, meu nome é Paulo Henrique. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou de Elas Bom Veloso, mesma cidade do professor Evandro. Nós nos conhecemos há bastante tempo, desde a infância. Não tanto tempo assim, né, professor? Porque eu também não sou tão velho. Mas... E eu também. Bom, atualmente eu tenho 42 anos, venho lá de Lesbos, como falei, mesma cidade do professor Evandro, a gente se conhece há um bom tempo, desde a infância. E esse tema dos concursos, eu devo muito ao professor Evandro, assim como devo também ao Flávio, né? Por acaso o Flávio também é meu parente, então estamos aqui meio que entre amigos e entre familiares, né? E devo muito a esses dois caras na minha trajetória de concurso, né? E de já adianto, professor, mesmo não sendo perguntado por você, mas assim, é preciso que na trajetória da gente como concurseiro, a gente saiba escutar os amigos, né? Aqueles que nos colocam para frente, né? E de certa forma, esses dois caras foram importantes em momentos diferentes da minha vida para me trazer de volta para a seara dos concursos públicos. Então, por enquanto é isso, professor. 42 anos, Elas Bom Veloso. Vamos lá, pode passar para o Flávio, então. Beleza, meu nome é Flávio, eu tenho 34 anos e falado, né, eu já conheço o Paulo e o Evandro desde a infância, na verdade, em Elas Bom Veloso, nas férias. Eu formei Direito na USP e minha trajetória nos concursos começou desde quando eu entrei na universidade, né? Desde quando eu entrei na universidade, eu já comecei a pensar que eu iria enveredar por esse caminho. E, como o Paulo falou, a gente era vizinho, né, na época do concurso do MPU, e a gente se ajudou bastante na questão do estudo, de compartilhar material, de compartilhar experiência, de compartilhar, enfim, o que é necessário para passar no concurso, talvez, ou não. O Paulo Henrique ficou devendo a formação. Paulo, só um minutinho, tu botou mudo aí o teu... Isso, ótimo. Pois não, professor. Sem mais delongas, minha formação é no campo jurídico, eu sou bacharel em Direito e também já sou concursado na área, né? Mas eu acredito que a gente vai poder conversar um pouquinho mais ao longo da sua coordenação aí na nossa conversa. Ok, então vamos aí à nossa segunda indagação, e essas indagações elas foram chegando a mim não só por minha curiosidade, mas também pela curiosidade dos amigos concurseiros que enviaram algumas perguntas, e uma das perguntas recorrentes, né, primeiramente eles perguntam se vocês já trabalharam na área de vocês, sem ser concurseiros, né, já trabalharam na iniciativa privada na área de vocês, e se trabalharam, né, por que mudaram, por que decidiram fazer concurso público, ou se já de cara já começaram com concurso público. Muito bem. Vamos aí vou com o começar, Flávio então. aí, ordem alfabética.
Beleza. Tudo bem, vai lá. Cara, a minha vida profissional foi o seguinte, eu passei no vestibular, né, na idade, no terceiro ano normal, e eu estagiava na defensoria no último período da faculdade, e foi quando eu descobri que eu não queria advogar, né, não queria advogar, na verdade eu já achava que não queria advogar, e a experiência mesmo a da advocacia pública, e convivendo com os advogados no fórum, no último ano de faculdade, me fez ver que não era isso que eu queria na minha vida. No meu último ano de faculdade, abriu o primeiro concurso que eu fiz, que eu fui aprovado, né? Que foi o de agente da Polícia Civil do Piauí. E foi aí que eu comecei a minha carreira de concurso. E respondendo, eu não trabalhei na minha área. Inclusive, demorei bastante para prestar a prova da OAB. Acho que eu nunca nem fui pegar o meu certificado de aprovação da OAB, na verdade. Eu já era concursado quando eu fiz a prova. E nunca tive vontade de advogar, apesar de trabalhar na área jurídica, né? Mas a questão da advocacia nunca me atraiu. A iniciativa privada nunca me atraiu. Ótimo. Posso falar, professor? E você, Paulo? Bem, eu Pode ir, fique à vontade. tive algumas experiências antes de ingressar no serviço público. Trabalhei em pizzaria, em picanharia, né? Tive assim experiências na iniciativa privada, mas assim sempre na informalidade, infelizmente, trabalhando sem carteira assinada para poder descolar uma grana e aí poder pagar cursinho, essas coisas que talvez muitos dos alunos do professor Evandro se identifiquem com esse tipo de experiência, né? De ter que ralar bastante para conseguir estudar. Então, eu já trabalhei, como disse, em picanharia, em pizzaria, até que o professor Evandro, certa feita, me convidou para fazer o concurso da Polícia Civil do Piauí. Eu não tinha convicção para ser policial civil, nunca me achei com essa convicção, mas o professor, com a sua capacidade persuasiva, né, e sua visão prospectiva, já olhava lá na frente e veio me dizer, não, vamos fazer o concurso, é importante, porque nem sempre você vai entrar logo no seu concurso da vida, você pode seguir por etapas, então vamos entrar, depois a gente vê como é que é, e a gente, se precisar, sai, enfim. E aí acabou que eu ingressei na Polícia Civil, fiquei lá um bom tempo, passei na Polícia Civil 14 anos, por acaso o Flávio também trilhou esse caminho, né, Flávio? Esteve na Polícia Civil do Piauí também, e aí depois que eu passei no último concurso do meu cargo atual no Ministério Público da União. Mas é isso, trabalhei em outras coisas antes, e isso foi um desafio muito complicado para a minha vida de concurseiro. Eu precisava trabalhar para me sustentar, né, e depois mais gente, porque acabei casando e tendo filhos e tal, né? Isso aí. Eu lembro muito bem da inscrição do concurso aí, né? Na verdade, eu fui fazer a inscrição, né? E não estava escrito nas estrelas, eu não fui aprovado, né? Na época, eu acho que eu conseguiria passar no teste físico. Hoje eu não passo no teste físico, mas na época eu acredito que eu conseguiria passar no teste físico, né? Eu acho que eu conseguia pular lá as alturas e correr o período lá que era para correr. Mas é interessante mesmo. E assim, naquele momento, Paulo, eu acho que eu nem tinha muita visão, não. Na verdade, era desespero mesmo, porque eu precisava e queria passar no concurso público, né? Mas assim, não sei se eu tinha, talvez fosse intuitivo mesmo, né? Mas é claro que eu pensava na estabilidade. Esse concurso não foi o primeiro concurso que eu tinha feito, eu já tinha feito outros concursos, né? Mas nenhum dos outros tinha, assim, ficava em cadastro e nunca chamava, então eu disse, não, esse aqui vai dar certo, e felizmente não deu certo, e foi quando eu dei uma guinada para a área de educação, e comecei a estudar mesmo para a área de educação. Né? Mas é interessante, hoje os convidados aqui devem falar, não o professor Evandro, que fala mais do que a língua, né? Fala demais. Então, assim, a gente está, boa parte das indagações dos nossos inscritos no canal, dos alunos do professor Evandro,
é como é que concilia o trabalho, né, para sobreviver e estudar para concurso, né? Pelo que eu ouvi de vocês e pelo que eu conheço, né, vocês tiveram que conviver, trabalhar e estudar para concurso. No caso do Paulo, já desde cedo, trabalhando na iniciativa privada e depois como policial civil, e o Flávio também como policial civil. Então, como é que concilia um trabalho e estudar para um outro concurso? Como é que é possível isso? Entendeu? Vamos começar com o Paulo agora, para a gente mudar a sequência. Vamos inverter, né? Muito bem. Professor, só inverter aí. Essa sua pergunta, ela vale muito, ela vale ouro, né? Vale aprovações. Realmente é um grande desafio para a maioria das pessoas conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo. É um desafio terrível. Praticamente a minha vida inteira eu tive que conciliar essas duas demandas, estudo e trabalho. É lógico que quando você trabalha 2 expedientes, por exemplo, e tem que estudar um terceiro, você vai naturalmente ter o seu aproveitamento prejudicado. Mas a gente sabe que o nosso país distribui de modo desigual as oportunidades na vida. E enquanto a gente não consegue fazer o nosso país mais justo, mais igualitário, a gente vai precisar ralar um pouco mais se a gente quiser um lugar melhor ao sol. Né? Não para chegar lá e, de repente, poder apenas narrar a sua vitória épica, né? De dizer, venci todas as dificuldades, não. Mas você saber que você lutou de modo desproporcional, que você não precisava passar por tudo aquilo se você tivesse um país que fosse mais atencioso com as pessoas, pudesse distribuir as oportunidades de modo mais equânime, né? Então, como é que eu consegui? Às duras penas, assim, de modo bem direto, às duras penas. Né? O primeiro concurso, no entanto, o professor Evandro lembra bem, o primeiro emprego público, na verdade, não foi o primeiro concurso, né? Porque a gente fez vários concursos, o Flávio também fez vários concursos, o professor Evandro também, e vários dos concurseiros aqui do canal certamente fizeram vários concursos. Mas esse meu primeiro cargo público, que foi de policial civil, né? Quando eu passei, de certa forma, foi um dos momentos mais tranquilos da minha vida nesse quesito, porque eu tinha entrado na universidade já, no curso de Direito, e a minha sobrevivência não dependia mais do trabalho, por exemplo, no comércio, né, ou na noite. Eu trabalhava dando aula de reforço, né, então eu tinha bastante tempo para estudar. E também, assim, por conta da minha preparação vestibular, eu tinha uma boa base, e como o concurso na época ainda era de ensino médio, dependeu basicamente da minha formação para conseguir a aprovação, né, da minha base, né, digamos assim, do ensino médio, né, que na verdade não foi ensino médio para mim, foi cursinho, mas isso dá papo para uma outra live, né, professor? O fato é que o primeiro concurso não foi tão difícil assim conciliar, porque o meu trabalho na Polícia Civil, ele, de certa forma, me deixava um certo tempo livre. Não, desculpa, o meu trabalho de professor de reforço, né? Me deixava um certo tempo livre, eu já tinha uma boa formação, então consegui passar. O segundo concurso aí foi bem diferente, eu já era casado, tinha 2 filhos e era policial civil. Então você tem aí uma situação muito difícil de administrar. Além das relações sociais que você já tem estabelecido, porque você é casado, você já te deram menino para você ser padrinho, né? Você tem o futebol, a pelada do fim de semana, você tem, sei lá, a igreja, enfim, alguma vivência espiritual na sua vida, então você tem que se dedicar a essas coisas também. Então, conciliar, professor, a sua vida social com o trabalho, com a vivência na família é muito delicada. Algumas pessoas, por exemplo, têm que se privar totalmente de algumas experiências. E eu acho que até válido. Por exemplo, se você, para passar no concurso, tem que se afastar da igreja ou do seu grupo espiritual, que seja, por um tempo, você deve fazer isso. Né? Porque a sua fé tem que ser forte o suficiente para que você consiga se dedicar a outras coisas sem deixar que ela esmaeça, né, ou esmureça. Então, eu tive que deixar algumas coisas de lado, mas outras eu não podia, como, por exemplo, a convivência com os meus filhos, né? Na verdade, assim, um dos meus filhos tinha nascido e o outro estava em processo de concepção, gestação e tudo.
E depois nasceu, porque o processo de aprovação em concurso também não é curto, né? Talvez a gente tenha ainda a oportunidade de falar hoje, professor, mas, assim, concurso, você tem que aprender a passar e tem que se dedicar durante um tempo para conseguir passar, não tem fórmula mágica, né? Então, por exemplo, em relação a como é que eu conciliava, muitas vezes eu estudava com meu filho no colo, não é a melhor das experiências para estudar, mas era o que tinha, e eu não queria perder a convivência com meu filho. Então, ele entrava no quarto e me atrapalhava mesmo, às vezes, né? E eu aceitava aquilo. Tivesse que ficar estudando um pouco mais tarde, ficava para compensar, mas não ia perder a convivência com meu filho. Né? Fechava a porta e me protegia dele enquanto dava, né? Mas às vezes eu até gostava que ele rompesse aquela barreira, abrisse a porta e viesse me ver, porque um filho é irresistível, né, professor? Você tem 3, né? Eu que o diga. Eu costumo apresentar meus filhos que um é para cada concurso meu, entendeu? Para cada emprego, eu começava assim. Então, cada filho foi nascendo e eu fui passando nos concursos. Acho que Deus. Eu passei no primeiro concurso depois que tive a primeira filha. E aí depois é que deslanchou. Eu tive o segundo, passei no segundo concurso, tive o terceiro, passei no terceiro concurso e passei em outros, mas já foi depois dos filhos, sim. Né? Então vamos ouvir o Flávio. Como é que concilia, Flávio? Aí o trabalho e estudar para concurso. Cara, quando eu fiz meu primeiro concurso, o primeiro não, né? O primeiro que eu passei, que foi o da Polícia Civil. Nessa época o carro já era de nível superior e eu estava no último período da universidade. E o último período da universidade na Universidade Federal é prática jurídica, né? Eram só as disciplinas de prática e a monografia. E eu já tinha escrito a monografia, já tinha entregado o trabalho e estava pagando as disciplinas de prática. E nesse tempo eu era aluno muito relapso na universidade, faltava bastante. E ficava estudando em casa. Mas assim, eu ficava estudando em casa porque sabia que queria concurso público e tinha a prova da ordem, caso tudo desse errado e tudo. E foi a época que apareceu o concurso da Polícia Civil, que caía exatamente as coisas que eu estava me preparando para exame de ordem e para os outros concursos que apareceriam, né? Porque eu não acredito em estudo de concurso em curto prazo, pelo menos não não assim, para revisar, para estudar uma lei específica, um assunto específico, até que vai, mas o estudo de concurso ele tem que ser de médio ou longo prazo. E no caso, o concurso da Polícia Civil acho que caía português, que era uma coisa que eu já tinha estudado no ensino médio, que eu lembrava ainda bastante, raciocínio lógico, foi uma coisa que eu aprendi bem também lembrava. E as disciplinas de direito, que era o que eu estava estudando, né? Então não me preparei especificamente para esse concurso da polícia. Na época eu estagiava, trabalhava na defensoria e pela manhã, né? Era um estágio de 4 horas diárias. Horrível acordar pela manhã para mim, inclusive. E eu passei nesse concurso sem mais problemas, né? O problema mesmo foi depois da polícia. Que aí eu me formei, né? Tão logo eu me formei, eu entrei na polícia, fui lotado na cidade vizinha de Teresina, né? Cidade Zé de Freitas, que de vez em quando eu sonho com Zé de Freitas ainda. Aí eu era chefe de plantão numa delegacia que a gente sabe que a Polícia Civil, nos estados em geral, tem muito pouca estrutura. No Piauí, principalmente, uma cidade que fica a 40 quilômetros de Teresina, é uma estrutura muito ruim. Eu era o único policial de plantão na cidade, da Polícia Civil. Era chefe de plantão, chefe de mim mesmo. E trabalhava regime de plantão, né? 24 por 72. 24 horas trabalhando, 72 horas de folga. Só que quando a gente vê essa escala, a gente pensa, pô, 3 dias é tempo suficiente para estudar, né? Só que eu estava sozinho na delegacia. Eu não descansava. Eram 24 horas praticamente sem descanso, ou não tinha quem me cobrisse em horário de almoço. Então era sempre aquela coisa muito, muito precária, né? Os policiais que estudam para concurso, eles falam, o primeiro dia depois do plantão é um dia praticamente perdido, porque é um dia que você vai descansar. O segundo dia depois do plantão é um dia que você consegue produzir. E o terceiro dia depois do plantão
é ruim porque você fica preocupado com o plantão. E o trabalho de policial não é um trabalho bom, fácil. Ele é um trabalho que tu é a última barreira da sociedade, a última coisa que resta entre a civilização e a barbárie, né? Tu vê o pior do que acontece na sociedade. Então aquilo ali te abala psicologicamente também. Às vezes tu chega do plantão e não consegue estudar. Às vezes tem ocorrência de homicídio, de suicídio, umas coisas mais pesadas assim, né, que realmente te tiram do prumo. E para mim o mais difícil mesmo foi administrar a questão psicológica, né, físico-psicológica do trabalho de plantão e da natureza do trabalho, né, que eu não imaginava que, na verdade não era para ser tão sofrido assim, né, mas o fato da falta de estrutura, da falta de colegas trabalhando comigo e pesou bastante nisso aí. E eu também já era casado, né? Eu casei novo, então logo assumi o concurso, demorou pouco, eu passei no concurso. Minha esposa se preparava para o exame de ordem também, né? Também é da área. Então realmente foi difícil. Eu tinha que estudar nesse gapzinho aí, né? Do segundo dia e no primeiro, quando eu conseguia, né? Passei sono, tive esse tipo de dificuldade, mas claro, nada comparável ao Paulo, né? Que tinha que trabalhar na iniciativa privada na época do vestibular e tal, e nem comparado ao meu pai, né, que também é concursado e passou anos trabalhando na iniciativa privada, até para concluir o curso de graduação, ele já era casado, concluiu mais tarde e tal, foi bem mais difícil. Para mim, o que pesou mesmo foi a questão tanto da jornada de trabalho, né, ser meio extenuante, assim, apesar da folga longa, o regime de plantão, quem trabalha de plantão sabe, quem trabalha à noite sabe, que é realmente muito complicado. A gente tem que conversar e falar à vontade, né? Eu vou só responder algumas perguntas, né, do pessoal aqui, né? E tem alguns elogios também aqui que eu achei massa, assim, entendeu? Só não gostei porque os elogios não são para mim, mas deixa de lado aí. Então, a professora Fabrícia Santos, né, está perguntando sobre o concurso de Pitbull, né? E porque tem uma celeuma lá, porque não sei se vocês já passaram por isso, às vezes você está empolgado para fazer o concurso, aí de repente vem uma ação judicial e suspende o concurso, né? Então, o concurso de Pitbull tem uma ordem judicial lá para suspensão. Eu costumo dizer para os concurseiros, né, para os meus alunos, para eles não se envolverem muito nessas questões mais burocráticas do concurso, né? Que eles se preocupem mesmo em estudar. Concurso normalmente é criado por lei, né? Então, quando há alguma irregularidade na escolha da banca ou no edital, é comum que haja alguma ação, ou das bancas que perderam a licitação do concurso, ou às vezes uma entidade de proteção, porque viu que o edital não está atendendo, por exemplo, as minorias, e aí termina entrando com ação para rever o edital e para suspender o edital. Eu não acho que o concurseiro deve se preocupar com essas questões, entendeu? Então, no caso do concurso de Pitbull, ele está suspenso, mas a banca escolhida para fazer o concurso, ou ela vai adaptar o edital, ou então vai ser escolhido uma outra banca para fazer o certame. Enquanto isso, o concurso pode demorar a realização da prova, a gente está vivendo a pandemia, e quanto mais tempo para concurseiro, é melhor. Então, vamos estudar. Eu sei que a gente tem uma certa ansiedade quando a gente está estudando e tal, e isso às vezes é complicado mesmo, você perde até um pouquinho da empolgação para estudar. Então, o que o professor Evan está dizendo para você é que você deve estudar. E o próximo questionamento tem a ver com isso, né? Então, alguns alunos perguntaram se vocês já estudaram sem o edital, sem sair o edital, se vocês estudaram para algum concurso, sem o edital, ou sem ter previsão de edital, e vocês começaram a estudar para o concurso. Tá? Então, com a palavra aí, o Flávio de novo. Cara, é como eu falei, né? Eu não acredito em estudo curto para concurso, né? Claro que funciona às vezes. Eu tenho amigos que se dedicaram ao concurso ali, pegaram, tiraram ali 5 meses da vida, passaram. Mas quando eu me formei, pouco antes de me formar, eu já sabia que eu queria passar no concurso e fui estudando ali as matérias que eram mais frequentes, né?
que constitucional, administrativo, Lei 8.112, e para quando chegasse na prova específica, eu precisava estudar, revisar essas matérias que eu estudava, né, que eram mais comuns, e revisar essas matérias mais comuns e estudar as outras específicas, né. Esse concurso do MPU, por exemplo, ele caía a lei orgânica do MPU, que não é uma coisa que a pessoa estuda normalmente, né. Então, eu separava esse tempo entre o edital e a prova para estudar as matérias específicas do concurso. Quando eu me formei, aconteceu uma coisa que muita gente deve estar passando agora também, né, com esse governo de característica mais neoliberal, e com a pandemia, né, reduzindo os gastos do poder público. Quando eu me formei, foi o primeiro governo Dilma, e ela suspendeu todos os concursos e suspendeu todas as nomeações assim que ela entrou. Acho que pouca gente lembra disso, eu lembro porque me traumatizou. Durou um pouco mais de um ano, eu acho, a suspensão, mas foi uma seca, assim, que eu já estava na polícia, né, doido para sair, não tinha concurso, mas eu continuava estudando, porque eu sabia que uma hora ia ter, né. Uma hora vai sair, não tem como. Assim, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, tem concurso aí que o pessoal ficou esperando bastante, como o concurso de delegado federal, se eu não me engano, que foi de 2004 até 2013, 9 anos de espera aí do pessoal, mas uma hora sai, e se é realmente o foco da pessoa, ela tem que continuar estudando. E vão aparecer outros concursos semelhantes para ela fazer. Se a pessoa estuda para um cargo técnico administrativo, aquelas matérias que ela estuda, esse estudo não vai ser perdido. Quando aparecer um concurso no meio desse que ela intenta, né, ela pode, com esse estudo que ela está pro objetivo final dela, ela pode vir a passar nesse concurso, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu passei na polícia desse jeito, passei na Polícia Civil estudando para um concurso que eu nem sabia que ia abrir, só para a área que eu queria, né, que era a área jurídica de algum tribunal, e passei também para analista do Ministério Público do Estado do Piauí, nesse caminho também, antes de passar na MPU. Foi em 2012, concurso de 2012, que eu fui aprovado, fui nomeado, mas quando eu fui nomeado eu já estava nesse cargo que eu ocupo agora. Então, eu acho essencial, na verdade, estudar sem edital. Vou continuar então aqui, professor. Eu acho que o Flávio tocou num ponto bem importante, assim, que é a questão do foco. Se você tem muito claramente o foco da tua dedicação para o concurso, então você pode e deve estudar antes do edital, né? Por outro lado, se você não tem, vira um desafio também, porque aí vem as perguntas, você vai estudar o quê? E como manter também a disciplina, às vezes, para você manter a pegada do estudo, sabendo que o concurso pode demorar 1 ano, 2, 3. Então, é um desafio grande. Mas existe uma saída, o Flávio também acabou tocando nisso, que é você estudar disciplinas básicas. Se você fazer um concurso de nível médio, por exemplo, ou mesmo que seja um concurso de nível superior, que normalmente cai disciplinas como raciocínio lógico, português, ou tu quer fazer um concurso para o município, então lá no município vai cair questões locais, então você pode estudar a qualquer tempo, porque uma hora você vai precisar daquele assunto. É lógico que, assim, preferencialmente nessas questões de legislação e tal, eu sempre gostava de estudar mais na reta final, porque é um conhecimento que às vezes é meio meramente mnemônico, né, decoreba, então, às vezes você estudar com muita antecedência, aquilo fica muito raso na tua mente, e assim como ele pode chegar rápido, né, pela memorização, rápido também ele vai embora. Diferente de disciplinas mais básicas, né, que você pode sedimentar uma base ali para depois você se comportar de acordo com o que o edital vai te pedir. Mas realmente é isso. Se você tem foco, você pode e deve estudar bem antes do edital. Se você não sabe exatamente aquilo que você vai fazer, então procure estudar disciplinas básicas. Vai ser um desafio maior? Vai. Para mim sempre foi estudar sem edital um desafio grande, porque a questão da motivação.
infelizmente, isso é um defeito meu, eu não conseguia ter o mesmo aproveitamento com o edital aberto, né? Aliás, antes de sair o edital, e comparativamente com depois que o edital era lançado. Sempre o meu ritmo de estudo, o meu desespero, digamos assim, né, esse ritmo de estudo era ditado pelo desespero, né, professor? Então, aí ele aumenta naturalmente, mas é um desafio. Mas você tendo foco, sabendo o que você quer, isso não é fácil, mas sabendo o que você quer, pode e deve estudar bem antes da edital. Eu sempre escuto, essa pergunta, ela já foi minha, quando eu comecei a estudar para concurso, e hoje ela tem sido de muitos inscritos no canal, a galera que está inscrito no canal são meus alunos, e que acompanha as aulas do professor Evandro, e sempre faz esse tipo de pergunta, né? E às vezes é coisa simples, né? Olha, todo concurso vai cair língua portuguesa, entendeu? Então, se você era da área de jurídica, como o Flávio e o Paulo Henrique vai cair. Tem disciplinas que corriqueiras e vai se repetir quase todos os concursos da área jurídica. E os concursos, em gerais, eles vão cobrar algumas disciplinas em todos os concursos, como língua portuguesa, por exemplo. Então, às vezes, quando eles me perguntam, professor, por onde eu começo? Eu digo, começa pela língua portuguesa, começa praticando, começa respondendo, e aí você vai criando know-how, e quando o edital sair, isso já não vai ser mais um problema para você, porque você já adquiriu um certo conhecimento, né? O Flávio e o Paulo Henrique é da área de Direito, eu sou da área de Educação. Então, eu também sou concurseiro e faço concurso, continuo fazendo concurso, né? E os concursos que eu faço caem praticamente as mesmas coisas que eu estudei para o primeiro concurso, né? Ou pelo primeiro concurso da área de Educação. Eu tenho certeza que vai cair LDB, eu tenho certeza que vai ter uma prova de língua portuguesa, eu sei que vai cair uma prova específica para a minha área. Então, essas coisas eu já estou, né, mais ou menos afiado. Então, isso é importante. Uma outra indagação dos nossos inscritos no canal, da galera que acompanha o professor Evandro, é em relação ao próprio edital, né? Porque às vezes você pega o edital e aí tem 2 páginas de conteúdo. E aí eles me perguntam, a pergunta básica é essa: como fazer? Dá para estudar todos? Dá para zerar o edital? Vamos lá, Paulo. Quem começa? É outra pergunta que vale ouro, professor. É outra pergunta que vale ouro, essa aí. Olha, é difícil porque você tem que controlar a tua ânsia, né? E tu tem que administrar os teus pontos fortes e fracos. Normalmente, isso acontece quando você já tem uma certa experiência, já tem uma certa base de estudo, né? Então, o Flávio até falou, né, passar em concurso não é projeto relâmpago, não existe milagre, não existe fórmula mágica. Então, se você já está se preparando há algum tempo, você já conhece mais ou menos digamos assim, a tua base, onde é que tu é mais forte, onde é que tu é mais fraco. Tu vai pegar o edital, então, e vai esquecer, vai abandonar o sonho vão de que tu vai estudar tudo que está no edital, porque é quase impossível. Eu acho que não teve nenhum dos concursos que eu tenha feito que eu tenha conseguido, embora eu ficasse lá marcando com o marca-textozinho, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu estudei, né? E nesse ponto o Flávio vai poder falar dele também, porque ele tem uma metodologia de fazer muito mais exercícios, né? E a minha não, eu tinha meio que a ânsia de bater o edital, embora eu soubesse que não ia conseguir. E aí, em algum momento, eu tinha que cair na real e dizer, não, eu vou ter que focar nos meus pontos fracos. E essa é uma questão importante, porque um dos riscos, uma das ciladas do concurseiro, é ele estar sempre estudando aquilo que ele é mais forte. E não é isso que vai te fazer passar. Em concurso, por exemplo, da área de segurança, se você for bom em penal e processo penal, isso você vai fazer o que todos já fazem, né? Em geral, os que são aprovados, eles já vão bem nessas disciplinas. Tu vai ter que ir bem em processo civil, ou, sei lá, raciocínio lógico. Então, você tem que se conhecer. E para se conhecer, você tem que ralar, tem que estudar, tem que fazer muitos concursos. Essa é uma outra dica que tem que ficar. Você tem que fazer os concursos. Né? Eu lembro que, por exemplo, o concurso da Polícia Civil, eu só entrei na primeira chamada porque o concurso considerava como título aprovação em concurso público.
E eu tinha feito um concurso lá em Brasília quando eu tinha 18 anos, sei lá, 19, né? E tinha ficado classificado nesse concurso. Né? Depois me chamaram, eu nem quis, porque era um concurso de, salvo engano, era de... Nossa, era para trabalhar em casas era um curso técnico em casas onde os menores são apreendidos, né? Esqueci agora os termos técnicos, mas enfim, era assistente de reintegração social, uma coisa assim, né? O fato é que eu estava aprovado nesse concurso e aí pude usar essa aprovação para contar como título para minha classificação no concurso da Polícia Civil. Isso me rendeu ser chamado na primeira chamada, para o bem ou para o mal, né? Eu entrei logo na polícia, né? Então, é isso. Você não vai bater o edital, mas você precisa olhar o edital com inteligência, tá? E esse olhar vai ser tanto mais preciso e mais eficiente, quanto mais você conhecer, digamos assim, a tua base, o que tu já solidificou, como é que está o teu perfil de concurseiro. Fala aí, Flávio, o que você acha? Esse negócio de fechar edital aí é lenda, não existe não. Se a pessoa fala, tá mentindo. A verdade é essa. Mesmo porque tem muita coisa que tem no edital que os caras colocam lá, mas para caso uma questão envolva alguma lei, ou algum assunto, ou alguma coisa, não ser passível de anulação. Acontece muito de uma questão ser anulada por não estar previsto no edital. E aí os caras, para evitarem isso, às vezes colocam o assunto inteiro. Eu já vi concurso mesmo, eu acho que foi o concurso delegado de Minas Gerais, que eu fui aprovado na primeira fase, mas não quis ir fazer na segunda por estar completamente desacreditado da polícia, né? Não fui fazer a segunda fase desse concurso. Que eles colocavam toda a matéria de penal, né? E aí no final tinha lá o último tópico, Código de Processo Penal. Tipo, inteiro, entendeu? Depois de todas as coisas listadas, eles ainda colocavam o código todo. É impossível, é totalmente impossível fechar edital, mesmo porque muita coisa ali não vai ser cobrada. A pessoa, ela às vezes vai, na ânsia de fechar o edital, ela vai estudar coisa ali que não é importante. Ela tem realmente que focar no que mais cai, né? Nos concursos dela, nas coisas que vão caindo comumente. E a minha parada é assistir aula, resolver questão. Resolver questão para mim é essencial, né? Quando a gente é menino, tem lá no livro de português, de matemática, lá exercícios de fixação. E realmente é um negócio que ajuda muito. Verdade. Tem um monte de site, né? Que já tem as questõezinhas que você pode separar por assunto, tem os comentários das pessoas, as pessoas se ajudam, divide por matéria e tal. Nos primeiros concursos que eu fiz, quando eu estava estudando, acho que foi para o concurso da Polícia Federal de Escrivão 2009, que é o concurso trauma da minha vida também, que eu fiquei por menos de um ponto para passar, né? Depois das anulações e tal. Eu resolvi muita questão. Eu baixava todas as provas de antes, aí selecionava manualmente as questões, ia respondendo tal. O Adobe Acrobat tem uma funçãozinha de pesquisar em múltiplos documentos por palavra-chave. Eu pesquisava uma palavra-chave lá de um assunto, numa pasta que tinha diversas provas, e ia respondendo as questões só desse assunto. Hoje em dia não, hoje em dia é muito mais fácil, vai lá num desses sites aí de resolução de questões, separa por nível de escolaridade, por concurso, e vai respondendo as questões. Às vezes você até descobre, né, o que mais cai para focar o seu estudo. Sei lá, prova tá cobrando muito determinado tema, determinada banca tá cobrando muito o tema de sintaxe em português. A pessoa vai dar uma força ali em sintaxe. A pessoa até, inconscientemente, ela já começa a perceber o que é mais cobrado. E é tão mentira esse negócio que a pessoa zera todos os pontos do edital, né? Que nesse concurso da Polícia Federal que eu fui fazer, era uma errada, anulava uma certa, caía arquivologia e uma outra matéria lá que eu nunca tinha visto na vida, eu simplesmente deixei todas em branco.
nem me arrisquei e nem fui estudar isso aí, porque não ia cair em nenhuma outra prova minha. É um comportamento que eu aconselho? Não é um comportamento que eu aconselho. É um comportamento que eu tive, que era um concurso que não era o meu foco, né? Que era um concurso que eu estava fazendo ali de passagem. E foi o que eu fiz, né? Não passei, quase passei, mas não passei. Mas já estava aprovado na Polícia Civil, já tinha os concursos em vista, enfim. Mas a parada, para mim, é fazer questão, assistir a aula, né? Tentar. O momento que você não presta atenção na aula, é um tempo que você está perdendo. É um tempo que tá perdendo. Podia estar aprendendo um negócio ali na aula, né? De graça, já tá gastando tempo ali, já tá assistindo aquela aula ali, e tá viajando, tá pensando em outras coisas, tá fazendo outras coisas. Isso é muito errado. Quanto mais você aprender na aula, pelo menos sempre assim, né? Menos você tem que estudar em casa, menos você vai ter que ler, que perder a hora de sono, enfim. O meu método era esse, aula, questão e matérias mais importantes eu lia livro mesmo, livrão mesmo. Gostei da dica e vou incorporar também parte dela. Eu já adoto alguma delas, já falo para os meus alunos algumas delas. Tem que responder questão, tem que fazer concurso, porque se você não faz concurso, você não passa, né? Porque tem algumas pessoas, o que é que eu faço para fazer concurso, né? Não existe uma receita de bolo, né? Eu acho que todo mundo queria, assim, o que é que eu faço para passar no concurso? Então, o primeiro passo é fazer o concurso, né? Se inscrever, fazer as questões e tal, e treinar para isso, né? E a gente tocou no assunto, o Flávio tocou no assunto em relação aos materiais, ou como é que estuda, né? Alguns alunos têm dúvida, né, como é que vai estudar. Eu costumo dizer que você tem que estudar com tudo que você tiver à sua disposição e com aquilo que você conseguir assimilar melhor, né? O Flávio falou em relação à aula, né? Eu gosto muito de assistir a aula e de ouvir também. Então, eu ouço muito as aulas, né? E tem umas coisas que eu sei que sempre vai cair, eu costumo, se for um conteúdo não tão longo, eu costumo ler quando está mais próximo também, né? As questões desses estatutos, que às vezes você pega um estatutozinho pequeno e tal. Então, às vezes dá para fazer isso realmente quando está bem mais próximo, né? Então, assim, a gente está ouvindo aqui, eu estou olhando aqui para o chat, né, para as pessoas que estão fazendo algumas perguntas, né? Algumas das perguntas, às vezes, nos colocam numa situação de difícil resposta. Por exemplo, nós temos uma banca que vai fazer um concurso para várias áreas, e aí esta banca é uma banca nova, ou pelo menos é relativamente nova para aquele cargo, né? E aí, às vezes, você não encontra banco de questões daquela banca para aquele cargo, né? Então, a saída é você estudar pelas bancas que tem daquele cargo, né? Porque nem sempre você vai encontrar as questões só daquela banca, né? Eu costumo dizer que se você pegar as bancas daquela região, você sabe que a banca, a banca, a CESP-UNB, né, de Brasília, né? Tem muitas questões, isso vai ter muitas questões. Mas se não tivesse, você poderia pegar de uma banca, que é também de Brasília, e que também deve trabalhar com os mesmos elaboradores de questões, porque o sistema de elaboração de questões das bancas, ele faz o seguinte, ele contrata vários elaboradores, eles elaboram as questões, eles embaralham e jogam no edital. Pelo menos teoricamente é isso que está lá quando eles defendem lá para ganhar a licitação para fazer o concurso. Então, gente, a gente já está com um pouco mais de 30 minutos de live, né? Eu estou acompanhando algumas perguntas, tem algumas perguntas um pouco mais politizadas, né? E eu tenho uma que tem a ver com isso, né? Primeiro é que se vocês desejam ou estão se preparando para um outro concurso, né? O Flávio e o Paulo são concursados do MPU, né? O Paulo está lotado aqui próximo, Teresina, Caxias. O Flávio está lotado em Brasília, né? Eu não sei exatamente se é na capital, ou se é alguma cidade satélite. Mas a pergunta e aí? Parou? Não é mais concurseiro? Vai fazer um outro concurso? Tem algum em vista? Né? Estão perguntando e eu gostaria de saber também. Rapaz, vamos lá, Flávio. Para ver se eu, quando passei, eu parei de estudar, né? Parei um bom tempo, né? E aí abri um concurso na época da Defensoria da União, e aí eu estudei um mês,
E aí fui fazer, e aí não passei, e aí nunca mais estudei. Foi isso que aconteceu. Eu não tenho certeza se eu ainda vou estudar para concurso. Não sei, de verdade. Mesmo porque eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, né? Com a chefia, com o projeto. Trabalho. Desde antes da pandemia, já estava trabalhando de home office, né? Que é um sistema que eu me adaptei bastante. Não ter que sair de casa, pegar trânsito, não ter que gastar tempo se deslocando, se arrumando. Enfim, eu consigo trabalhar, tenho uma certa disciplina para trabalhar em casa. E eu sei que para sair para algum outro concurso que pague melhor, que tem uma carreira melhor do que esse, vou morar no interior, vou passar um bom tempo aí rodando no Brasil, eu não tenho certeza se eu estou disposto a isso, não. E ainda tem minha esposa, né, que tá fazendo mestrado e também ainda não decidiu ainda se vai continuar na área acadêmica ou se vai para outra área. Então eu tô meio nessa aí, tô meio preso aqui em Brasília por causa disso, né, do, da minha esposa que está fazendo a pós-graduação, né, Espírito Santo, está fazendo mestrado, talvez vamos fazer doutorado, também não sei, depende dela. E por enquanto não vou estudar não. E tá ruim para concurso, né? Tá ruim com o Estado tá sem dinheiro, o governo aí tá cada vez mais inimigo do servidor, né? A gente tem um déficit de serviço público no Brasil e o governo acha que o problema da economia brasileira é o excesso de funcionalismo público, né? Como eu falei, a gente tem uma falta de serviço público em todas as áreas, né? Na área federal isso aí é bem menos visível, a gente tem até um contingente bom, mas em prefeitura, no estado mesmo, a gente trabalhava em condição realmente bem precária. Assim, pessoal que trabalha aí na educação, né, no estado e tal, né, sabe que falta professor, que tem muito professor contratado temporário, né, pessoal que, enfim, né, o problema não é, certamente da economia não é o funcionalismo público, talvez seja em algum caso específico ali e tal, né, de, de, de privilégio mesmo, que algumas classes têm, né, como os militares ali, que representam ali uma grande fatia do gasto com a Previdência, né, nada contra os militares, né, tem até amigos que são, mas tem algumas distorções ali, mas realmente o problema não é o serviço público. Enfim, né, de tudo isso, hoje a PFA, se eu não me engano, revogou uma portaria que meio que proibiu os concursos federais até 2021, né? Parece que está liberado para ter. Mesmo porque tem lugar que está faltando gente já, né? O pessoal morre, o pessoal sai para outros cargos ou para outros projetos de vida, então realmente tem que ter o concurso para preencher essas vagas que sobram, né? É muito complicado na iniciativa pública, porque o processo de contratação é difícil, e quando sai uma pessoa da tua área, tu acumula imediatamente o trabalho dela, sabe-se lá quando vai vir outra, né? Então, realmente, tem que ter o concurso e eles têm que ter a validade mais longa, que é para poder suprir essas coisas. Vou responder, professor, a pergunta. É o tipo de pergunta que eu sempre deixo em aberto, se eu ainda vou fazer concurso ou não. Faço de conta que não é comigo. Mas, assim, eu sei que hoje retornar para a esteira dos concursos vai ser um desafio ainda maior. Tanto porque as carreiras que agora estariam, digamos assim, acima da carreira que eu ocupo atualmente, que é a mesma do Flávio, né? A gente é analista do MPU, na área jurídica, né? Então, assim, um concurso mediano, com um salário razoável, com uma carreira interessante, ainda com estabilidade. A gente sabe que hoje saiu o primeiro texto aí da PEC
da reforma administrativa do governo Bolsonaro. Não se sabe até que ponto esse texto vai se sustentar, né, como é que ele vai ser modificado, mas ele já dá aí algumas sinalizações, né, por exemplo, fim do estágio probatório, então, fim da estabilidade, né, sinaliza também para uma espécie de teto de salário para o início das carreiras, meio que blinda, assim, as grandes carreiras, né, que chamamos carreira de Estado, né, as denominadas carreiras de Estado, ficam meio que blindadas, pelo menos por enquanto é o que a gente percebe, né, e também, assim, não quero ficar com um comportamento tipo, bom, como blindar as carreiras de Estado, então vou estudar para ir para lá e deixar os outros no naufrágio, né, as outras carreiras. Eu não quero sentir essa pressão, não, embora a reforma sinalize também, né, de que essas mudanças seriam, né, para os próximos ingressos, né, na carreira pública, não afetaria os cargos, né, das pessoas que já estão ocupando hoje em dia. O fato é que o Flávio começou a falar dele dizendo não está fácil para concurso, não está fácil, e a perspectiva é de que fique ainda mais difícil, que a carreira pública fique menos atrativa, né, que ela agregue pressões típicas da iniciativa privada, né, porque fala-se, por exemplo, de fim da estabilidade, mas o que se apresentará como compensação? Porque, por exemplo, na área privada você tem o FGTS, né, que de certa forma te dá não dá uma segurança, né, mas é alguma coisa diante de uma situação em que você pode se ver sem emprego, né? Então, não está fácil o concurso público, mas tampouco vai acabar, não tem como acabar serviço público, por mais que o Estado se enxugue, né, por mais que ele diminua dentro da perspectiva neoliberal, que o Flávio já falou também, mas sempre haverá concurso público, né? Então, eu acho que ainda compensa estudarmos, e até certa forma, e a partir desse ponto, a gente deve também, de certa forma, começar a se mobilizar, principalmente os concurseiros que estão aí almejando a cargos públicos, né, para gerar pressão nos políticos que vão aprovar, que vão debater essa reforma administrativa, para que, digamos assim, o serviço público não fique esvaziado de valor, né? Tipo, deixe de ser uma aspiração para as pessoas e passe a ser sei lá, uma espécie de ocupação que não vai trazer, não vai ser atrativo para as pessoas, né, e talvez nem devolva também um bom serviço para a população, né, porque a gente sabe que algumas garantias, alguns incentivos para o servidor, de certa forma, são devolvidas para a sociedade, por exemplo, com independência, com independência do servidor, né, em relação a governos, por exemplo, que vão e que vêm, né. Então é isso, vamos observar para onde vai essa reforma administrativa, mas eu acho que não há motivo para pânico ainda, né, como, por exemplo, não vou mais estudar, vou mesmo para a iniciativa privada, embora também, para você se destacar na iniciativa privada, você tem que estudar, né, gente, porque quanto mais você se prepara, mais você vai, digamos assim, se tornar uma pessoa que vai ter o que oferecer, né. É isso, professor. Não sei se vou voltar a estudar, mas deixa aí a porta aberta. Eu estou estudando. Estou brincando. Eu estou classificado aí num concurso e estou aguardando ver se dá certo, mas está difícil. Pelo cenário que vocês já descreveram, né? É um concurso federal e está difícil. Estou classificado, mas é muito difícil realmente, por conta desse pensamento liberal, pensamento de enxugar aí e tal. Então, tem essas coisas, sim, que é um problema que a gente vai ter que enfrentar. E eu gostei muito do conselho de que a gente realmente precisa pressionar, porque nós somos concurseiros, né? E há um problema nessa quebra da estabilidade, com esse projeto, né, que vai reformar o serviço público, né? A gente tem que olhar também para um outro lado, né? Porque, em grande parte, os serviços públicos têm uma certa imparcialidade, têm uma certa segurança, né? Por conta dessa estabilidade, dessa segurança
que o concursado, que o cara que está lá no serviço público tem. Então, a gente precisa pensar mais sobre isso também, né? E a gente sabe que, infelizmente, ainda existe muita precarização no serviço público, porque o serviço público não é só na categoria de efetivo, concursado, como o Flávio mesmo falou aí, em algumas prefeituras, em alguns municípios menores, e até mesmo no estado, a gente tem muita gente que é contratada, ou é contratada por uma espécie de seleção, uma coisa desse tipo, e que a gente sabe, infelizmente, a gente vai ter eleições municipais agora, e aí quando troca de prefeito, a seleção muda, os contratos são extintos. Então, o serviço público, ele também traz essa segurança, né, para as carreiras e para as pessoas, né. Então, até que ponto vai ter a justificativa de demitir um serviço público? Como é que eu vou demitir um servidor público? Aí tem a questão da continuidade do serviço público, né? Continuidade é essencial. Quando tu não dá a estabilidade para o servidor, porque quando às vezes o serviço público ele precisa de uma continuidade, né? Essa continuidade ela é basicamente dada por pessoas, né? E às vezes tu tá num projeto, num cargo, tá desenvolvendo esse projeto e não tá com a remuneração que tu almeja, ou enfim, acaba passando em outro concurso e aquele projeto ele para, né, em determinado ponto. O Paulo mesmo estava desenvolvendo um projeto na polícia e acabou deixando esse projeto lá, né? Porque ia assumir um cargo que, para ele pessoalmente, financeiramente e para a carreira dele, seria muito melhor. Seria muito melhor se as pessoas fossem incentivadas a permanecer nos cargos que estão. Isso aí tornaria o serviço público bem melhor. E a questão da estabilidade, que o pessoal fala que a estabilidade tem que ser só para as carreiras de Estado, para eles agirem com independência. Essas pessoas elas realmente não conhecem a realidade dos governos estaduais e dos governos municipais. Da perseguição política que existe, mesmo com a estabilidade, existe a perseguição política, existe interferência política. Até no governo federal. O governo federal, quem trabalha em ministério sabe que muda o governo. Quando mudou o governo, quando a Dilma caiu e entrou o Temer, mudou tudo. Mudou tudo. Todos os ministérios mudaram. Mudou a superintendência, mudou tudo. E o serviço fica ali, é um barata voa, fica 2, 3 meses parado, que ninguém sabe para onde vai. E os caras mudam totalmente as diretrizes. Enfim, é ruim a falta de continuidade no serviço público e é ruim a falta de estabilidade também pela questão política. Se a gente analisar os nossos pares aqui da América do Sul, né, país que não tem concurso público, os concursos os cargos são ocupados por indicação política, a gente vê que tem um grau de satisfação muito maior com a prestação de serviço, com a qualidade do serviço. É um perigo muito grande a reforma administrativa acabar com a estabilidade pela questão da perseguição política, apesar de eu achar que 90% aí dessa reforma aí não vai passar não, tá só na Câmara, acho que não tá tão alinhado assim com esse governo, não. Muita coisa lhe surpreendeu bastante. O que mais que você tem de pergunta, professor? A gente já está chegando aí no final, né, da nossa conversa, e tem uma pergunta que essa é minha, né, mas eu já vi algumas pessoas querendo saber também. Concurso público enriquece as pessoas, a gente fica rico, né, dá para ficar rico fazendo curso, parece uma brincadeira, né? Vamos tentar responder em poucas palavras aí, vocês que já estão falando aí. Eu vou começar aqui. Eu vou tentar responder essa também. A resposta é simples e direta. Não, enricar não. Não, você pode até ter mais chances de melhorar a tua capacidade de poupar,
mas tu pode transformar isso em qualidade de vida para ti, mas enricar, não. Para enricar, você vai ter que ganhar acima de 100 mil reais, né? E o teto está bem abaixo disso, né? O teto do funcionalismo do serviço público está muito abaixo disso. Então, não dá para enricar, mas dá para ter uma vida bastante confortável, com acesso a tudo que as pessoas deveriam também ter, né? Acesso à cultura, a lazer, a boa alimentação, boa moradia. Então, o serviço público ainda hoje em dia, ainda na minha opinião, um sonho para as pessoas. Ainda é. Não sei o que a reforma administrativa vai fazer com o serviço público, mas certamente é uma aspiração que compensa você se dedicar bastante. Mas não dá para enricar, não, viu, professor? Teve um professor que eu tive, eu não lembro onde, mas essa frase não é minha. Quando você passa um concurso público, fecha duas portas. Fecha a porta da miséria e fecha a porta da riqueza também. São duas portas fechadas. Você vai ter uma vida digna, uma vida aí com capacidade de acesso a todas as coisas, né? Vai ter uma capacidade de poupança dependendo aí da pessoa, né, que estiver administrando dinheiro maior, tem ali uma aposentadoria garantida, mas enriquecer é impossível. É claro, né, que para a pessoa que é muito pobre, a vida que um sujeito de classe média leva é uma vida de gente rica, até pela questão das coisas que ele vê, né? Sim, tem muita pobreza no nosso país ainda, mas rico não fica, não, claro que não. Às vezes a gente vê, né? Tem uma vez que eu vi uma notícia antiga na reportagem, ministro Marco Aurélio se reúne para jogar tênis sei lá, com Gilmar Mendes e tal. Acho que foi quando o Gilmar Mendes assumiu o STF, né? Aí tu vai ver esses caras jogando tênis em casa, só que eles já são ricos de família, né? A família do Marco Aurélio de Mello é uma família riquíssima, o cara é herdeiro. Assim, não tem nada a ver com o fato dele ter sido juiz ou ser ministro do STF. O cara ser ministro do STF, mesmo ele sendo ministro do STF, ele não fica rico. Ele tem uma vida confortável, digna, mas ele não fica, assim, para dizer que fica rico não fica não, claro que não. Quem servidor público rico ou é herdeiro ou tá fazendo coisa errada. Ou isso aí. Verdade. Então ele, sei lá, virou empresário, talvez, sei lá. Vamos torcer que seja só isso. Mas ainda tem as profissões que é incompatível, né? Não pode acumular. Então, gente, assim, foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu gostaria de agradecer nominalmente todo mundo que ficou até o final, todo mundo que passou, deu uma olhadazinha, né? Depois a gente vai deixar o vídeo também no canal do YouTube. Provavelmente, se eu retirar, é só para dar uma edição, para cortar ou para botar alguma legenda, alguma coisa desse tipo, mas deve ficar disponível aí no YouTube. Então, tenho que agradecer todo mundo que mandou pergunta, todo mundo que participou da nossa live, e pedir perdão às falhas técnicas, porque, assim, a gente tinha colocado um link, né, que estava fazendo uma contagem regressiva, e aí, de repente, como eu sou novo nas lives ao vivo, então, inclusive essa aqui é o nosso primeiro bate-papo online do PES Concurso, né? Nós estamos estreando aqui o nosso papo de concurseiro, né? Com os nossos convidados. Que honra, né? Honra minha, claro, vocês terem aceitado aí, disponibilizado o tempo de vocês para bater um papo com a gente. Tá? Eu espero que esse seja o primeiro de outros que a gente pretende organizar. O pessoal que está inscrito no canal, bote aí sugestão, né? Quem gostaria de vir. Em relação à pergunta se ficar rico ou não, eu também acredito que não fica rico, e também acredito que não deva ser o propósito de fazer concurso público, né? Na verdade, não deve ser o propósito de nenhum outro caminho que você queira seguir, porque tem outras coisas que você pode buscar. Você pode buscar uma vida mais digna, ter acesso à cultura, ter acesso a lazer, e isso não é necessariamente ser rico, né? Então, eu vejo, como eu acompanho os concursos de vários lugares, né? Então, eu estou acompanhando o concurso de Pitimbu, né, na Paraíba, é um paraíso,
né? Trabalhar em Pitbull, na Paraíba, deve ser muito maravilhoso, é uma cidade de praia, tá? Próximo ao litoral, próximo à capital, né? Então, é um lugar paradisíaco, né? Como outros concursos. Então, às vezes, você está buscando viver num lugar melhor, com um clima melhor, com um ar melhor, né? Então, tem outras motivações, né? Várias outras. E todas elas são válidas, desde que você esteja escolhendo aquilo que você gosta, aquilo que você pretende, né? E eu sou como o Paulo também, eu acho que se aparecer um outro concurso aí, se aparecer outro caminho, pode ser que eu siga esse outro caminho também. E Deixa assim a porta mesmo, aberta. vai projetando, deixa a porta aberta, né? Então, um abraço para todo mundo. Eu gostaria de ouvir só as considerações finais de vocês aí, de forma breve, para nós não cansar a galera que está aí com a gente até agora. Quem começa? Eu vou falar primeiro. Vamos lá. Vai lá. Primeiramente, né, a pessoa que está estudando para concurso, ela tem que ter na mente que estudar é sofrer, né? Estudar não é bom, estudar é ruim. É bom raramente. Algumas coisas ali, mas a gente sabe que vai ter que estudar coisa que não gosta. E vai ter que aprender aquilo ali, não tem jeito, não. E o segredo do concurso, é até um clichê aí, todo professor fala e tal, o professor Evandro vai falar direto, é a persistência. A persistência e aproveitar a oportunidade, estar preparado quando surge a oportunidade, né? Se a pessoa está preparada quando surge a oportunidade, ela passa. Se ela persistir fazendo provas e tudo, ela também passa. Tem diversos exemplos aí de gente que fez 10, 20 concursos até para passar no cargo que queria. Então é isso, estudar é sofrer e persistir até passar. Muito bem. Tentar ser breve também, vou pegar a frase do Flávio e complementar. Estudar é sofrer, realmente, né? Estudar é ruim, mas aprender é bom. Então, o resultado do estudo é bom, independente de você passar em concurso A, B ou C, você vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais preparada, com uma visão de mundo mais ampliada. Então, a própria possibilidade de você mudar de vida, ela aumenta, ela se torna mais qualificada, digamos assim. Então, o recado que eu deixo, a dica é estudar, gente. Estudar com uma pegada boa, não deixar a cabeça ficar voando em outros temas. Procura um espaço na casa, nem que você divida o espaço com alguém, mas você possa ter uma mesinha ou um cantinho ali onde você possa parar e dizer, aqui é o lugar em que eu estudo. E aí tenta botar a tua mente dentro desse ato de estudar, para que você possa ganhar tempo, porque, como eu falei mais atrás na nossa live aqui, a gente está em situações de desigualdade, normalmente, no nosso país, né? E a vida do concurseiro é uma corrida contra o tempo. Então, saiu o edital ou não saiu, você já está correndo contra o tempo, né? Então, você tem que procurar aproveitar o teu tempo da melhor maneira possível. Se você é como eu, que teve que estudar com um menino no colo, trabalhando, no escambau, mas você entende que é por aí que você quer mudar de vida, então persista, né? Há uma fina diferença aí, sei lá, um limite entre a persistência boa, né, e digamos assim, a persistência meio burra. Por exemplo, quando a gente diz faça concursos, você não deve fazer concursos a esmo, você tem que se preparar para os concursos e fazer, entendeu? Então você tem que persistir fazendo concurso, mas se preparando, que é isso que o Flávio falou. Você se prepara e a oportunidade vem. Eu lembro que no concurso que a gente passou, Flávio, teve o mesmo concurso em 2010, né, com a lei que criou um montão de cargo, e a gente disse, agora, né, estudamos, ficamos os dois classificados, mas não chamou o suficiente, a gente se classificou, mas o concurso não chamou. 3 anos depois, o concurso voltou, a gente, meio desacreditado do concurso, né, porque não tinha chamado quase ninguém na edição anterior, mas a gente persistiu e estudou, e a gente se preparou realmente, né, e aí, né, a gente passou no concurso, porque a gente persistiu, a gente se preparou e aproveitou a oportunidade. Então, façam isso. Pessoal do canal do professor Evandro, um abraço. Eu queria parabenizar o professor pela iniciativa de criar esse tipo de ambiente, porque
a oportunidade dos concurseiros do seu canal, professor, gerar alguma empatia com a gente que já passou por essa etapa de sofrer, como o Flávio bem destacou aí, e, digamos assim, depois colher os frutos, né? Lógico que não é que a gente atingiu o paraíso, mas a gente claramente adquiriu alguma recompensa desse esforço, né, na qualidade de vida que a gente pode ter hoje, no acesso a algumas coisas que a gente não tinha e hoje a gente pode ter, enfim. Então, parabéns, professor, um abraço para o pessoal do canal e até uma próxima. Obrigado aí, obrigado à presença de todos, obrigado ao Paulo Henrique, meu amigo de infância, obrigado ao Flávio, meu amigo que eu vi na infância, né, que eu conheço desde a infância dele, massa pra caramba, e assim, obrigado aí, eu acho que a próxima a gente vai se organizar melhor, a gente não vai derrubar o link do que estava, né, gerando, e agradecer a todo mundo, e eu sempre encerro as nossas videoaulas, que são bem curtinhas, essa aqui talvez seja o nosso maior vídeo que vai ter no canal, dizendo para todo mundo, para aqueles que têm fé e para aqueles que não têm fé também, estude, porque quem estuda, Deus ajuda.